Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje, nós vamos tratar de uma situação delicada que já tratamos em episódios anteriores: conciliar a vida profissional com a maternidade. Existe a melhor hora para engravidar? Principalmente se você é uma mãe CLT? Nossa convidada de hoje é a Daniele Forbes e o episódio se chama Que Mãe Nunca Teve Medo de Ser Desligada Após a Licença Maternidade. A Dani, ela tem 12 anos de experiência comercial, ela construiu uma carreira sólida na área de vendas e conseguiu equilibrar bem aí o trabalho e a maternidade. Ela é nutricionista, tem 40 anos e é mãe da Manu, de 4, e do Valentim, de 1 aninho. E além da vivência como mulher e mãe e de ter passado aí por 2 licenças maternidade, ela também é gestora, então ela já teve casos também onde ela teve que, alguma funcionária, né, que engravidou aí no meio do caminho. E é sobre isso também que a gente vai falar hoje. Seja bem-vinda, Dani, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje e pela oportunidade. Dani, antes da gente entrar no assunto mesmo, conta um pouco pra gente sobre as suas duas gestações. Elas foram planejadas? Você escolheu o melhor momento profissional para engravidar? Como foi? As minhas duas gestações foram, sim, planejadas. Né, foi super conversado antes entre eu e meu marido. Era um momento ideal. É super difícil a gente falar que é o momento ideal, porque parece que se a gente vai pensar no momento ideal, parece que nunca encaixa o momento Nunca ideal tem, nunca vai ter. para a gente poder engravidar e tudo mais. Mas foram, sim, duas gestações super planejadas, para que pudesse realmente acontecer e deu tudo certo, né? Então, sim, foi planejado. Quando você diz planejada, foi planejado ali do momento pessoal ou não? Você esperou também algum momento na carreira para engravidar? Na verdade, pessoal, sim, foi no momento Uhum. pessoal, e até porque também eu estava avançando a minha idade, né? E eu lembro até um dia que eu fui na minha ginecologista e ela falou: Dani, agora é a hora, ou a gente Uhum. vai congelar seus Meu ovos. Deus. Então, ou você já começa aqui, a gente já começa a fazer os exames, tomar as vitaminas, ou, né, vamos congelar. E aí foi a hora que eu tive meu start, falei, não, vamos lá, e tá mais do que na hora. E do momento profissional, a gente tem muito receio, né? Então, assim, será que é o melhor momento? Poxa, eu acabei de entrar numa função, acabei de Hum. começar um cargo, ou mudei de área. E realmente, a minha primeira gestação, eu tinha mudado de área, fazia mais ou menos 1 ano e meio, Hum. e a minha segunda gestação foi mais ou menos isso também. Então existiu também um certo receio, porque eu não tinha tanto tempo ali naquela função quando eu engravidei, Uhum. mas foi planejado nesse aspecto. Eu tive, assim, um receio de, putz, acabei de começar aqui minha função e vou Uhum. engravidar. E agora? Então eu acabei esperando um pouquinho mais para poder engravidar, mas eu Entendi. não dei tanto tempo, porque eu sabia que eu também tinha um Uhum. limite de idade, né. Mas eu acho Sim. que você falou 1 ano e meio, 1 ano e meio eu já acho super suficiente você estar numa função ou num cargo há 1 ano e meio. Diferente de, sei lá, acabei de mudar de emprego, 2 meses que eu tô no emprego, né? Você fala assim, 2 meses, aí eu vou dar a notícia. Conheço uma amiga que ela mudou de empresa, não foi nem de cargo nem nada, ela mudou de empresa, só que ela não sabia, não é que ela estava tentando, ela não sabia, aí 2 meses de empresa nova, ela falou assim, grávida, aí pra ela foi muito choque, ela contou que chorou muito, foi falar com o chefe dela, chorou muito, mas a empresa super boa, assim, não teve problema do ponto de vista da empresa, mas acho que 1 ano e meio tá tranquilo. Quando eu Uhum. engravidei da Madu, também foi planejado no sentido assim, eu não estava há muitos anos na empresa, só que foi no meio da pandemia. E era uma empresa onde aí a gente estava confinado, né? Não estava indo trabalhar fora, não estava fazendo viagens. Eu estava já há 1 ano casada e eu falei assim: "Ah, tinha que tirar o DIU de qualquer maneira" e decidi não tirar o DIU e não tomar alguma pílula nem nada. E engravidei super rápido nisso. Mas naquele momento eu achei que era bom. Aí hoje eu fico questionando, eu sempre falo, quero ter um segundo filho, quero ter um segundo filho, mas ainda não chegou esse, o momento ideal tá aqui, que é o que a gente fala, Uhum. né? Não vai Nunca ter. vai Se a chegar. gente parar Não pra, existe. vou atrasar ou evitar minha gestação
por conta do trabalho, a gente pode acabar se dando mal no final, né? Exatamente. E você tocou num ponto, Paulinha, sobre como falar isso para o gestor. As minhas 2 vezes eu tive dificuldade de contar, por mais que eram gestoras mulheres, pessoas que também já foram mães, mas a gente fica receoso, assim, de falar. Tô grávida. Parece que assim, você fica. Eu, pelo menos, senti isso, não sei como foi isso pra vocês, mas pra mim, eu tive uma. Parece que eu queria protelar, assim, sabe? De, eu tenho que falar. Como que eu vou falar? Né? E é uma coisa que é um tabu, assim. Poxa, eu tô grávida e tá tudo bem, né? Não tem Faz problema. parte, né? Faz Todo mundo parte passa por isso. do ciclo, né? De quem quer isso pra sua vida, enfim, quem quer construir uma família. E eu lembro que eu fiquei protelando assim, falei, não. E eu só contei mesmo depois dos 3 meses. É isso que eu ia perguntar. eu também ia Quando perguntar você contou, Eu só contei depois dos 3 meses. Mas você ficou assim, 3 meses tendo que disfarçar, né? E eu contei depois dos 3 meses porque... E eu vou ser muito honesta, não pelo receio de, será que pode acontecer alguma coisa ou não? Porque existe também, tem muitas pessoas que preferem contar depois dos 3 meses por uma série de motivos. Mas eu acho que eu protelei porque eu tinha, vou ter que falar que tô grávida, e agora? Né? Então, a minha primeira gestação acho que também foi um pouco parecido, Paulinha, porque tava num momento também da pandemia, é que quando eu descobri que eu estava grávida, foi tipo 15 dias antes de tudo fechar. Você ainda teve ela um ano antes da gente. Foi tipo 15 dias de tudo fechar, aí eu descobri que estava grávida. Aí, ou seja, eu passei... Acho que foi mais assustador no seu caso do que no nosso, que a gente já tava vindo de um ano de pandemia. Eu tive uma gestação que realmente pegou emocionalmente nesse ponto, porque era tudo... E a gestante. Ninguém sabia direito. Um gestante, pode sair, não pode sair, porque, né? O que ia acontecer? Os riscos para gestante. Então, eu acho que esse foi um ponto que pegou o emocional, né? Todo mundo estava emocionalmente abalado. Você não tinha contato, sei lá, com a família mais próximo que fosse, né? Não podia? Virtual, né? Grávida. Eu lembro que o chá revelação a gente fez virtual. Então, foi da Manu, foi um chá revelação virtual, todo mundo conectado, aquela coisinha. Gente, não. Nossa, a pior parte da pandemia é essas coisas virtual. Que depois começou a ficar muito, né? Mas o da Manu foi mais no início, né? Então, foi bem emocionante, foi bem legal. Ô, Dani, e aí, o segundo filho, o Valentim, ele tem 1 e a Manu 4, quase 5. Eles têm o quê? 3 anos e meio de diferença. Exato, Paulinha. Você também planejou, se você falava assim, eu quero ter um segundo filho, mas eu vou esperar a Manu fazer 3 anos pra engravidar, ou então, eu acho essa diferença de idade boa. Essa parte do Valentim também foi planejada pensando na diferença entre eles? Entre eles. Foi. Você sabe que eu e o meu irmão, a gente tinha mais ou menos isso de diferença de idade, né? De 3 anos e meio. E aí, minha mãe sempre falou isso pra mim, tipo, que era uma diferença boa, né? Que um já tá um pouquinho maior, já consegue ter uma certa independência. Mas eu não pensava assim, não, quando ela fizer 1 ano, eu vou tentar engravidar. Não, quando ela fizer 2, eu vou... Isso eu não pensei. Sobre essa diferença de idade, foi muito... Calhou ali no momento, Outros sabe? fatores foram mais importantes. Isso, outros fatores foram mais relevantes do que a diferença da idade em si. Tá. Que foram quais? Também momento de carreira? Momento da carreira, a minha também idade, porque aí eu já estava próxima mais, né, dos 40. Então, eu já precisava correr um pouquinho ali atrás para alcançar ali meus objetivos. E aí, você viu que o que sua mãe falou funciona mesmo? É uma diferença de idade boa? Como que foi a Manu com a chegada dele? Eu acho que é uma diferença aparentemente boa, pelo menos tem sido tudo ocorrendo bem em casa, mas eu tive, sim, desafios, né? Não tem como a maternidade não ter desafios. A Manuela sentiu. Inicialmente, não. Assim, eu tive uma gestação que ela... meu irmãozinho, e beijava a barriga, eu amo meu irmão, era meu irmão pra lá, meu irmão pra cá, mas ela teve uma certa decepção porque ela queria uma irmã. A Madu fala a mesma coisa, quando eu comento isso, Madu, mas você quer irmãzinha? Quero uma irmã. Isso. Então, Madu, mas é o papai do céu que decide, não é você. Tipo... Eu acho que porque quando eu era criança, também queria uma irmã, e eu tenho um irmão, né, aí eu também fiquei um pouco, eu acho que o sonho de toda menina é ter uma boneca de verdade. Porque assim, acho que, né, vai ter afinidade, vai brincar mais, não sei, né, acho que é isso que passa um pouco ali. E por coincidência, na escola que a Manu tá, né, onde ela estuda, é engraçado, mas os irmãozinhos lá quem tem irmãozinho, quem é menino, o irmão é menino. Quem é menina,
a irmã é menina. Então, para ela, acho que era óbvio que isso ia acontecer, sabe? E ela que, na verdade, tudo também começou porque ela, bem lembrado, Paulinha, ela começou a pedir um irmão, uma irmã, né? Na verdade, ela começou a pedir uma irmã, porque ela via alguns amiguinhos na escola. Então, ela também começou a sentir esse desejo, né? Enfim, não que ela tenha entendido todo o contexto, mas Sim. ela, né, via ali os amiguinhos e achava que era legal ali. E aí, quando veio o Valentim, ela, lógico, ela nunca vi ela assim, tratando ele mal, porque a gente vê algumas crianças que, né, tem que ter um cuidado. Lógico que a gente sempre tá de olho, porque outro dia que nem ele tava brincando ali nos brinquedinhos, quando eu vi ela tava sentada em cima dele, sabe? Assim, então tem que tomar um certo cuidado, mas ela começou a ter ciúmes dele porque ele depende 100% da gente e ela era uma criança ali sozinha, só tinha ela, né? E na família, por parte da minha mãe, por parte minha, ela foi a primeira criança a chegar de toda a família, de todos os meus primos, ela foi a primeira, então ela era a primeira em tudo, né? Tinha ali o Nossa, eu tô vendo o troninho. futuro da minha história, porque a Madu é a mesma coisa com o meu lado da família. A primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira bisneta, a primeira tudo. Primeiro tudo. Então, ela perdeu todo esse trono dela, né? E o Valentim, ele, como ele também, ele nasceu um pouquinho antes, ele teve Ele nasceu prematuro? Ele nasceu de 37 para 38. Foi quase um prematuro, né? Eu tive uma gestação mais de risco, foi uma criança que nasceu pequeno para a idade gestacional. E aí, o que aconteceu? Quando ele nasceu, ele ficou na UTI. Ele ficou 10 dias na UTI. Então, eu acho que isso também foi um baque para ela, porque quando eu e o João, a gente voltou, Não tinha neném. não tinha neném. Ai, Deus. Tipo, cadê o neném? O neném não tá aqui. E aí, ela ficou tipo, mas como assim ele tá no hospital? Acho que isso tudo pra ela E aí entender. vocês também, toda hora Nossa. indo lá e aí a rede Exatamente. de apoio, nesse momento, quem que te ajudou mais, assim? Minha mãe, sem sombra de dúvidas, eu falo que se eu não tivesse minha mãe perto de mim, eu acho que eu não conseguiria fazer praticamente nada. Eu tenho minha mãe, que é uma rede de apoio, assim, incrível, e eu agradeço muito por isso. E eu também tenho uma pessoa de muita confiança que está comigo desde, né, na época da Manu, e na verdade está com a minha família há muitos anos. Antes de estar na minha casa comigo, estava com uma tia minha. E ela é um super braço direito, uma pessoa de confiança, uma pessoa que cuida muito bem. Então, eu tenho essas duas pessoas que me ajudam para eu poder realmente ter uma parte profissional, conseguir fazer algumas coisas para mim também, enfim, né? Mas mesmo assim, com a avó dela e com essa pessoa, é claro que ela vai sentir falta, né? Quando assim, além de agora ter um bebê, os pais não estavam em casa 100% porque tinham que estar no hospital. Tinha que estar no hospital. E assim, ela sempre ficou na casa da avó com muito gosto, gostava de estar lá, de brincar. E nessa data, né, quando o Valentim nasceu, ela chorou à noite. Minha mãe falou que ela deu super trabalho para dormir, ela queria ir embora na casa da minha mãe. E aí, ou seja, ela estava sentindo que a movimentação estava estranha, né? E acho que isso foi para ela assimilar tudo, foi, né, ainda mais para uma criança, né, de 4 anos ali, foi complexo. E aí ela começou a ter mais ciúmes quando ele foi crescendo. Você acha que ela teve algum sentido de regredir assim, quero ser bebê também? Sim, ela Foi? chegou a falar pra mim que Meu queria voltar a usar Deus. fralda. Teve um Nossa, que dia, desespero, já é um caos tirar da fralda, aí vem o filho agora falando que quer um voltar. dia ela falou: "Mamãe, eu quero pôr fralda de novo". Aí eu falei: "Mas Manu, você já tá tão mocinha, meu amor, você já faz, né, xixi sozinha, né, tem lá a escadinha dela pra subir e tudo mais". Aí ela falou assim: "Ai, mas quando eu usava fralda". Ela falou: "Você ficava mais", assim, ela quis dizer assim: "Você ficava mais comigo, você me Dá dava mais atenção naquele atenção". momento. E aí aquilo foi tipo, nossa, um choque, né? Porque a gente fala, putz, aí pega, né, pra mãe. Eu imagino. Já, eu não tô dando tanto atenção pra ela quanto talvez eu deveria e estou dando mais atenção pra ele ali, sabe? E aí teve essas coisas de regressão, né? Que aconteceu, de tipo, ai, quero. Começou a fingir que não sabia falar, sabe? Nossa. Assim, Pra quer chamar voltar. atenção, né? A Rafa já faz Isso. isso, porque a Madu não Não. tem nem irmão e já começa a ficar falando umas palavrinhas como se fosse um neném falando. Eu falo assim, o que você tá fazendo? Que bobeira é essa, Madu? Fala que nem gente. Não, A Rafa nunca falou igual neném? não, Nossa. fica fingindo assim, não. Às vezes ela faz gracinha, tipo, ai, mamãe, sou nenenzinha. Mas eu chamo ela de nenenzinha mesmo. A Manu não bem, gosta mais, que eu falo, É. meu nenê, meu bebê. Ela fala, não, eu não sou mais nenê, Hoje bebê. passou, você acha que passou? Eu acho que tem passado, mas também, Paulinha, o que aconteceu? A gente já tava sentindo a Manu diferente, que ela tava
mais ansiosa, sabe, assim? E aconteceu também o seguinte, né? Eu dando mais atenção para o Valentim, ela acabou ficando muito mais na tela. Isso aconteceu real em casa. Então, assim, à noite, às vezes o meu marido ainda não tinha voltado, eu tava fazendo o Valentim dormir, né? Voltado do trabalho, fazendo o Valentim dormir, deixava ela lá na televisão e depois ia ficar ali com ela. Então, ela acabou ficando mais tempo ali em tela, em televisão, e eu acho que isso deu uma certa exacerbada ali na ansiedade dela, que é um perfil que ela vai ter. Eu sou ansiosa, meu marido é ansioso, então ela não tem para onde ela fugir. E aí a gente foi chamado na escola. Até brinquei, falei pro meu marido, falei, nossa, a gente já tá sendo chamado na escola, né? A professora e a coordenadora nos chamou e falou que a Manu tinha mudado o comportamento depois com a chegada do irmão, depois de uns 4, quase 5 meses. E que ela era de um jeito, se comportava de um jeito na escola, e ela começou a querer chamar a atenção muito da professora, de querer ficar toda hora com a professora, coisa que não era do modelo dela. E aí a escola nos alertou. E achei que foi muito, muito bom da escola ter esse olhar, esse cuidado. E aí a gente começou a levar ela numa psicopedagoga que foi assim excelente. A gente viu muita diferença, né, dela antes e depois, que começou a nos ajudar também com esse processo dela. E tanto é que ela finalizou agora, ela teve alta que bom. agora, recentemente, e ela ama. Eu até fiquei com dó dessa alta, porque ela ama ir na psicopedagoga, porque é muito lúdico, né? Então, para criança. E lá, ela, a psicóloga dá atenção para ela 100%, né? Eu lembro que a primeira vez, segunda, sei lá, que a gente foi, a hora que a gente foi saindo de lá, ela falou, mamãe, posso morar aqui com a, né, com a fulana? Aí eu, nossa, tipo, posso morar aqui? De tanto que ela gostou de estar ali, sabe? E eu acho que isso foi muito bom pra Manu e pra gente. E a gente também, até hoje, toma mais cuidado nesse sentido, assim, sabe? A gente já sabia que teria que ter um cuidado mais, mas chega na hora da rotina e do dia a dia, você às vezes esquece, sabe? Assim, você deixa, passa despercebido. Então, aí a gente dá uns passinhos pra trás, não, vamos ter mais, né, cuidado, ter mais paciência. A gente tem que contar também com a colaboração dos outros, né? Familiares, amigos que vão visitar e trazer presente pro bebê. Eu tomo esse cuidado. Quando eu vou visitar algum neném, tem irmão mais velho, eu tomo esse cuidado. Deixa eu levar também alguma coisinha. Porque, mesmo que seja a coisa mais boba possível, né? A criança pequenininha ganhar alguma coisa, já fica feliz. Ela fala assim, nossa, só o outro tá ganhando presente. Nem chegou ainda, tá na barriga da minha mãe e eu não ganho mais nada. E você sabe que eu acho que não é nem só uma questão de presente, é até atenção. É atenção. É a A pessoa atenção. chega e já vai direto no bebê, né? Isso. E às vezes passa pela criança maior e nem dá oi. Chega e já. A criança maior vem abrir a porta, assim. Eu já vi isso várias vezes. Que triste, né? A criança maior chega, vai abrir a porta da casa, assim, pra te receber, aí fala, oi, já vai direto e vê o bebê. No bebezinho, porque o bebezinho é a novidade, né? Então, a criança ali mais velha fica num segundo plano e ela sente aquilo. Então tem que ter mais um agora para Não. Acabou. O cuidado que eu tive foi, eu tenho uma sobrinha, né? Ela é 3 anos mais velha do que a minha filha. Quando a Rafa nasceu, eu tive o cuidado de comprar um presente e quando a Alice foi em casa visitar a Rafa, que foi assim, no dia seguinte que a gente chegou da maternidade, a Alice já estava lá para ver a priminha. E eu falei, a Rafa trouxe um presentinho para você. Então, eu senti que para ela fez diferença naquele momento, que a prima, além de chegar, trouxe um presentinho para ela. Dica. Ô, Dani, aí voltando, falando assim, quando você voltou de licença maternidade da Manu, comparando com quando você voltou de licença maternidade do Valentim, foi mais fácil ou mais difícil? Porque a primeira gestação, o primeiro filho, a gente não sabe, aí volta de licença, aquela dor da separação. Com o segundo filho é mais tranquilo ou é pior porque agora você tem 2 pequenos, um bebê e uma criança e tem que voltar depois de 6 meses junto? Não, foi bem mais tranquila. A segunda volta eu senti muito mais leve. Eu não tinha Se culpava. Isso, a primeira volta, eu lembro que antes de voltar de licença, uma semana antes, me deu uma crise de choro. Uma crise de choro, eu chorava assim. Eu lembro que eu ia voltar numa segunda. Mas você já voltou, mesmo em pandemia, quando ela fez, você teve 6 meses. Isso. Ainda tava em pandemia. Tava, mas só de pensar que eu ia voltar, mesmo que eu estava num modelo home office. Meu Deus. Uma semana eu comecei a chorar. E eu lembro que, né, eu ia voltar numa segunda, era um domingo, eu não conseguia dormir, eu só chorava, meu coração acelerado. Então, eu acho que foi muito. E nem foi uma separação assim drástica. Você tava de home office. Não, você tava Exatamente, tipo, total. Era home office total, né, naquele momento. E do Valentim que eu voltei,
saí, já voltei. Já tá, não vi a hora de voltar. É, tipo Eu isso, não vi a hora de Pra voltar, descansar um pouco de aqui no comer uma trabalho. comida quentinha, Estar com adultos. de conversar algo que não seja sobre cocô, sono, né? Enfim, sobre leite. Então, eu não senti, assim, a maternidade, isso é uma coisa muito interessante mesmo. Me falavam isso e ela é mais leve. Ela é mais tranquila de se dar. Acho que você já tem aquela certa experiência. Não que vai ser igual, não vai ser. Uhum. Cada um tem seus desafios, cada um tem sua personalidade. Mas acho que você já, num contexto geral, você já sabe mais ou menos como conduzir. O primeiro, eu digo que é um experimento É o que eu para sempre mim. falo. É um Segundo, experimento. Uhum. Pra mim, assim, a Manu, ela foi um experimento na minha É. mão e na mão do meu marido, sabe? isso Assim, mesmo. é um experimento. E É. o segundo, você já leva mais tranquilo. E tanto é que, assim, não sei, pode ser. É real, não é? Mas eu vejo o Valentim muito mais tranquilo, um bebê muito mais good vibe do que a Manu. Mas porque eu acho que, imagino, né? Porque eu tenho uma filha só, mas eu imagino que o segundo filho a gente leve mais fácil. Sim, leva mais A fácil, gente Gabi. é uma maternidade mais leve. Não, mas Porque pode você já ser sabe também. que não morre mais tão fácil. Porque Vai no sobreviver. Mas agora começo você tem um vai. fator que pode ajudar a matar, que é o filho primeiro. Não, mas acho que não deve ter aquela paranoia de ficar acordando de madrugada pra ver se tá Ai, tá respirando. respirando. É. A barriga tá mexendo. Você já sabe que não vai. Se der alguma coisa, vai chorar. Vai chorar, vai Eu chorar. acho que deve ser mais tranquilo, Mas assim. pode ser também A gente signos. a gente já sabe identificar os tipos de choro. Eu acho que deve ser mais tranquilo. Mas ele pode ser mais tranquilo também. Qual que é o signo dele? Menina, eu Não? não sei, eu não, Ah, Dani. eu não entendo nada de signo, eu nem sei qual é o signo dele. Meu Deus do céu. Ele é de Seu junho. que dia? É Junho porque eu, na câncer. verdade, não Não, só que é acredito. final de junho. É meio de junho, É 11 gêmeos, de né? junho. É, Eu não é acredito gêmeos, nessa é, questão de é signo, então eu nem sei o signo dele. então nem vamos falar. Então vamos voltar. Aí, então, foi mais fácil voltar da licença maternidade com ele. Foi, Mas muito vamos mais. contar na linha do tempo. Você voltou de licença maternidade, né? Porque o título do nosso episódio de hoje é Quem Mãe Nunca Teve Medo. E esse Isso. a gente resolveu abordar, porque a gente já falou desse tópico em outros, sem ser o tópico principal do episódio. Mas eu lembro que isso foi um medo meu quando eu voltei. Eu trabalhava na época numa empresa pequena, que ela não tinha ainda sede no Brasil, fazia um trabalho remoto. Mas é um medo que eu acho assim, não estou grávida, não estou de licença maternidade, mas eu fico pensando, nossa, se eu quiser engravidar agora, ou se eu engravidar, e se eu acho que esse medo em mim, ele sempre vai existir. Eu acho que na maioria das mulheres CLT, pelo menos, Mas deve você passar ao foi- menos uma vez na cabeça. Sim. Você foi mandada embora, a Madu tinha o Ela quê? tinha Uns 8 meses, 9? Não, ela tinha 1 aninho e pouco. Já tinha feito um ano? Já. Ela tinha 1 aninho e pouco. Mas é que tem também uma então estatística, né? Que foi, até tantos anos depois da volta de licença maternidade aumenta o número de mulher que Uhum. a gente até pesquisou, né? Tem uma pesquisa da Famita com mais de 2.100 mulheres, foi feita em 2022. 21% das trabalhadoras brasileiras já foram demitidas logo após voltarem de licença. E 27% das mulheres têm ou tiveram medo de ser demitidas depois que viraram mães. Acho que é até um número baixo. Eu porque Eu acho também que- esperava mais. Porque acho que todas as pessoas, assim, pessoas que eu trabalhei, sempre trazem esse tema de, eu tenho receio. É real, as pessoas têm esse receio. Eu não passei por isso, mas porque eu não sou CLT. Então, já falei em outro episódio aqui, né? Quando eu voltei Desculpa aí o concurso público. Quando eu voltei de licença maternidade, eu senti que eu não rendi tanto como eu rendia antes. Eu voltei em marcha lenta, sabe? Eu Não, mas demorei é que- pra pegar no tranco de novo. É que pode ser um fator que talvez leve, né, ao aumento do desligamento por conta a da gente tensão, mas é que às voltar vezes. em outra... Então, mas eu acho que às vezes não é. Às vezes nem dão tempo de ver o rendimento da Sim. pessoa porque e já. a realidade é que a gente volta não querendo voltar, né? Na Essa primeira é a vez, você fica assim, realidade. será que eu tô fazendo certo? Existe Isso. um... Então, assim, eu demorei pra pegar, assim, no tranco de novo, mas eu não tinha esse medo por isso. A minha realidade era outra, né? Mas a mãe CLT, o que eu imagino que deve acontecer? Você se torna totalmente dispensável para a empresa, porque a empresa ficou 6 meses sem você ali. Então, quando você volta,
tanto faz. Ou ela eles já estão ficou 6 desesperados pra meses. você voltar, Ou tanto ou faz, ou né? alguém ficou no seu lugar, Foi né? Um muito temporário, bom foi muito. foi muito bom. E ok, aquela pessoa agora se lascou que vai assumir 2 funções. E tem outra pesquisa aqui do portal empregos.com, esse foi publicado na revista Exame, e aí a porcentagem maior, ó. 56% das mulheres foram demitidas ou conhecem alguém que foi desligada. Eu conheço, mas também conheço, igual a gente já falou em outras ocasiões, conheço gente que voltou de licença e foi promovida depois de ter filho. Então, assim, Tem, acho o que que a gente fala, não tem Como foi? regra, não tem só regra. vai ter sempre esse receio, né, das... Como foi o seu retorno da primeira? Da primeira da Manu, logo que eu voltei da licença maternidade, 3 meses, 4 meses depois, eu tive uma oportunidade, né, e assumi uma outra posição numa promoção, né? Foi interino, foi um período, mas eu fui uma pessoa que fui chamada ali, né? E eu fiquei, e olha só, eu fiquei surpresa, eu falei, poxa, acabei de voltar, né? Acabei de voltar de licença maternidade, esperava. Tô me nossa, provando de novo isso, aqui, e que né? legal, assim, que, né? Isso, na verdade, a gente não deveria nem ter pensado assim. Eu não deveria ter pensado assim, ah, que legal, olha, me viram aqui, o meu, né, estão dando um reconhecimento. Não, gente, eu sou tão colaboradora da empresa como qualquer outra pessoa. Mas a gente pensa isso. Eu falei, poxa, que legal, me deram uma super oportunidade. E realmente, eu reconheço isso, me deram, e eu assumi essa vaga interinamente, fiquei 7 meses nessa vaga, depois voltei para meu escopo, para minha função, e foi algo bem importante para mim, para minha carreira, tanto para minha carreira, né, E você profissional. tinha quantos anos de empresa quando isso aconteceu, já? Quantos Você anos de sabe? empresa? Quando Eu acho que você eu engravidou a tinha, primeira vez. acho que 8, Tinha bastante acho que tempo já. 8, 7 para 8. Uhum. Aproximadamente isso, eu não vou saber exatamente, mas uns 7 para 8 anos. Mas de em algum empresa. momento, quando você recebeu esse tipo de promoção, você ficou com receio de aceitar, porque, nossa, não sei se eu vou ser capaz de Se eu vou assumir, dar se eu vou dar conta. conta. Sim, É. tive esse receio de, nossa, agora aqui com né, um filho, eu como demanda, será que eu vou dar conta? Porque o Será que eu escopo... aceito isso, sabendo que agora tem uma pessoinha em casa e pode ser que eu falhe em algum dos lados? Exatamente. Sim, surgiu esse receio de eu vou dar conta, porque a demanda vai ser maior, né? Enfim, eu tô agora numa nova função aqui também de mãe, porque é tudo novo, e aí uma nova função profissional, porque também vai ser tudo novo. Mas sim, passou isso na minha cabeça assim, Paulinha. No final, deu tudo certo. Eu acho que a gente se preocupa demais. Homem não pensaria tanto assim. Tudo bem, não é o homem que é grávido, não é o homem que é pai, mas assim, a gente mulher, né, tende a pensar em todos os campos possíveis e imagináveis pra tomar uma decisão que, no final das contas, só vai, né? Só vai. Aceita, vai, porque dá tudo certo. Todo mundo que a gente entrevistou aqui, independente da história ou do problema, no final a gente fala assim, mas no final deu tudo certo, graças a Deus, né? Graças a nós também, graças a Pode vocês. ser até que naquele momento, a gente já viu um caso aqui, né? Naquele momento não aconteceu como a pessoa queria, mas depois ela dá a volta e vê que a vida toma outro rumo e no fim dá certo, melhor até do que a pessoa esperava, né? E que você falou da sua mãe e essa pessoa, elas ajudam até nessa questão do trabalho, quando você agora tem que viajar, fica fora, o seu marido também é bem presente, ele... Sim. Então, quando né, tem que ausentar, viajar, meu marido fica também, né, com isso, sem sombra de dúvidas, ele fica e administra bem, né, porque a gente, às vezes, também, a mãe fica, o marido, sei lá, o pai, mas ele Deixa é o pai. eles, né? Tem que deixar Exatamente, fazer o ele é o trabalho pai, deles, né, deixa ele fazer do jeito que ele quer fazer, porque às vezes a gente quer interferir muito nisso. Briga porque não faz do nosso jeito. Exatamente, mas quando sai, viaja, vai para algum, sei lá, teve congressos, aí convenções, ou enfim, eu também teve uma época que eu tinha uma parte da equipe que não era aqui em São Paulo, então eu viajava muito, eu tinha que ficar uma semana fora. E aí, de Isso fato. a Manu, com quantos anos? Ou A agora? Manu, eu tô falando da Manu, mais da Manu. E ela tinha o quê? Nem um aninho. Nem... Ela era pequenininha também. E aí precisava ter toda uma organização mesmo para que isso acontecesse. Então, às vezes, minha mãe dormia em casa para ajudar, né? A pessoa que me ajuda, que tá super lá em casa, às vezes chegava mais cedo, porque meu marido precisava sair também mais cedo, porque ele precisava ir pro escritório. Então, tem que ter, para isso acontecer, tem que ter uma organização assim gigante. Porque eu já falei também em outras ocasiões, quando é bebezinho,
talvez é mais difícil pra nós, mais sofrido, deixar nas mãos de outra pessoa, a gente não tá lá, mas é mais fácil em termos do bebê. Ele não vai ficar triste, nossa, cadê minha mãe? Ele nem vai perceber. Aí a Madu agora com 3 e quase 4 anos, eu percebo, toda vez que eu vou viajar, eu tenho que contar pra ela, a mamãe vai ficar fora tantos dias. Assim, é mais. Tá mais fácil por um lado e por outro lado tá mais. Porque agora ela entende, Sim, mas por outro lado, agora ela percebe também. Além de entender que a sim. mamãe tem que trabalhar e tem que viajar, ela percebe. E às vezes, quando tem muita viagem uma atrás da outra, eu falo assim: meu, ela, sei lá, vai me esquecer, vai. Fala assim: o que tá acontecendo? Minha mãe não tá mais em casa. É pior nesse sentido. Você Eu não sei sabe se com que, você foi também. sim, com a Manu, teve uma época que a gente começou a fazer a contagem. Tipo, a mamãe vai ficar, então você vai contar 3 noites que você vai dormir. E aí ela Uhum. ficava, contava. E meu marido falava, Dani, ela contou, tipo, é dia a dia. E com meu marido também aconteceu muitas É, vezes, porque meu marido também meu se marido. ausentou várias vezes por conta de viagem e tudo Lá em mais, casa tá né? um revezamento. A gente é uma semana um que sai, na outra semana o outro. Eu e meu A marido gente se vê de final de semana. E durante a semana não. Eu falo assim, o casamento vai durar eternamente, porque a gente não se Não vê, né? se Não tem nem vê. tempo pra brigar. É. O meu marido, a gente teve uma época que tava assim. Na verdade, teve uma época que foi bem. Agora você falando, Paulinha, foi bem desafiadora, porque ele tinha assumido um período e era um outro país. Então ele tinha que ir e ficava, quando ele ia era no México na época, ele ficava 15 dias. Então ele ficava 15 dias, aí ele Então, aí voltava. você não podia marcar a viagem Não nesses podia, e dias. aí era mais complexo É. as coisas, porque é isso, tava Às eu vezes tem, às sozinha. vezes é congresso, você não Uhum. escolhe data, né? Não, exato. Aí você precisa, exatamente. Tem coisa que você consegue escolher, tem coisa que, meu bem, é Uhum. ou vai ou vai. É. E aí foi uma época mais conturbada, porque aí ele ficava também muito tempo fora. Aí ele voltava, ficava um mês, e aí ele ia 15 dias de novo. Porque não era perto, não era uma coisa que ele dava, vou ficar uma Sim. semana e volta. Não. Ele ficava no mínimo 10 dias, Uhum. né? Então foi mais conturbado essa época pra gente administrar. Só tinha a Manu, Hum. então. Agora com 2 eu não sei, sabe? Todo mundo Agora, viajando como assim. ele chama? João, né? João. João, agora você não vai fazer mais isso não, tá? Com 2 filhos não vai poder viajar pro E México. você, como gestora, você teve mulheres na sua equipe que voltaram de licença maternidade? Sim. Vamos começar do começo, né? Como que elas contaram pra você que estava grávida? Bom ponto, Gabi. Tive sim, já tive pessoas no time que, né, vieram contar essa, Assim, chefe, vamos tomar um café? Tem uma coisa pra te falar. né, Tomar estou um café. grávida. E eu sempre tentei deixar. Eu tive sempre mulheres na minha equipe. Na verdade, 90% do meu time sempre foram mulheres, quando eu não tive time de 100% mulheres. Então, Uhum. eu sempre tentei deixar muito esse tema, até porque, como eu já tinha passado por isso, muito tranquilo para elas, que Uhum. tá tudo bem engravidar, e aí a gente vai acolher, e às vezes vai passar por um receio, um medo, e não só o medo do trabalho, mas o medo da gestação. Tem uma série de coisas que passam, né, na cabeça de uma mãe. E eu tentei sempre ser muito acolhedora, empática nesse momento com Hum. essas pessoas. E eu lembro uma vez que a gente estava numa convenção também há muito tempo, e essa moça, ela já tinha entrado, eu não a conheci grávida, ela já tinha entrado na empresa, e a nenê dela era muito pequena, tipo, tinha um pouco mais de 6, Se ela 7 tinha meses. acabado Tinha acabado, sim, isso. voltar de licença. Isso, ela voltou de licença e entrou, sabe, assim, né, na empresa. E ela tava super aflita, assim, e super, tipo, você percebia que ela tava. Porque tinha sido uma primeira viagem dela, que ela Uhum. estava longe da filha, e aquilo tudo era novo para ela. O mundo corporativo era novo também ali, a empresa. Então, a gente uma hora sentou, conversou, porque eu vi que ela estava aflita, ela chorou. Então, assim, foi bom, porque eu acho que é isso. A gente, como mulher e como mãe, a gente precisa olhar mesmo para essa pessoa, Uhum. né, e acolher. Porque a gente já Ainda mais passou quando é por uma isso. primeira gestação, né? Primeiro filho, primeira volta de licença. É. Todo mundo, só quem tem segundo filho, mas todo mundo passou pela primeira vez, né? E é bom É. quando você tem alguma gestora ainda, principalmente que entende o seu lado, te Sim. aconselha e no final passa, né? No final, graças a Deus a gente tá voltando, né? Tá voltando da Uhum. licença maternidade. Sim, e eu tenho falando ainda desse tema de gestação, tem uma pessoa que uma vez foi fazer uma entrevista para entrar, né, enfim, ali no Você time. foi entrevistar a pessoa. Fui entrevistar a pessoa, exato, Paulinha. E aí ela me abriu, falando que o sonho dela era ser mãe. Uhum. E
ela gostaria muito de, né? Ela era uma pessoa de extrema competência, mas ela estava também querendo avisar de, olha, tudo pode acontecer, eu quero deixar claro que eu quero ser mãe. E isso não foi um fator que você considerou, então não vou te contratar por causa disso. Muito pelo contrário, ela foi contratada, ela foi a pessoa escolhida. Eu acho que a gente tem que ver de fato é isso, as competências da pessoa, independente do que ela quer, enfim, do que vai acontecer ali no final, né, dessa estrada, mas as competências, ela tinha total competência, é uma profissional incrível, ela entrou, e depois de 6 meses ela engravidou, né, teve uma gestação, enfim, já tem a nenê dela, já deve estar perto aí de fazer seu 1 aninho também, bem próximo, e eu acho que é isso, a gente, né, precisa ter esse olhar para as mães, ter essa empatia, esse cuidado e acolher, porque a gente também já passou por isso, e eu acho que é isso, né, o que a gente gostaria que alguém fizesse isso conosco, então por que não ser assim com as outras pessoas, né? E quando você teve o Valentim, você falou, também foi planejado, não pela diferença deles, mas pelo momento, porque aí se você teve a Manu com 8 anos de empresa, com o Valentim já tava o quê? 10, 11? Então, acho que foi mais ou menos isso também, né? É porque você não era uma empresa nova, Não. você já tinha todo o seu histórico. Isso, mas eu tinha mudado também, é isso, né? Isso que eu falo, eu fui mudando de escopos e funções ali, né? Então, não era uma empresa nova, mas ainda tive aquele receio de Você tava contar. 1 ano e meio num cargo novo. Isso, 1 ano e meio num cargo Mas você novo. tinha toda a sua história, você era conhecida, tudo, então, beleza, vou engravidar de novo. Neste Exato. momento, você também passou as mesmas coisas na cabeça do que passou na primeira? Passou. Ou você falou, não, na primeira vez voltei, fui promovida, então agora eu vou ser de novo? Passou, o receio passou de contar, o receio da gestação passou a Você mesma disse que coisa passou a mesma coisa. na cabeça, exatamente, passou a mesma coisa na cabeça, assim, o mesmo flash Esperou 3 de... meses. Esperei 3 E foi a mesma meses. gestora? Era a mesma? Não, eram gestoras, foi pessoas diferentes na época. Foram pessoas diferentes. E aí, como é que foi quando você voltou? Além da parte que você falou que já foi mais fácil voltar do que versus Sim. a primeira vez. E quando eu voltei, é isso, acho que foi mais leve essa volta do trabalho. E com a própria equipe, em casa, com a rotina. Eu logo depois de 2 meses, eu acabei sendo desligada. Eu não estou mais nessa companhia, na empresa. Então, eu acabei saindo de lá, mas foi 2 meses depois que você voltou da licença. depois Entrou meses na depois estatística da que eu pesquisa. voltei Entrou da na estatística, licença, você faz parte dos 21%. depois de 2 meses. E assim, foi o que eu, né, comentei aqui com vocês. Foi diferente, né, a volta de um, a volta de outro, em vários âmbitos, mas foi uma volta mais tranquila, uma volta mais leve, uma Assim, volta... na sua consciência estava mais tranquila. Sim, total. É que o desfecho foi diferente. Sim, o desfecho foi Mas diferente. você não imagina, assim, apesar da gente ter o medo, a gente nunca quer acreditar, não, vai acontecer. A gente só tem o medo. Você imaginava? Você percebeu alguma diferença? Você já imaginava que ia ser desligada ou nem cogitou que poderia Não, de fato acontecer? eu sim tive certo receio, que é o receio, né? Que mãe receio, o medo, nunca teve medo, então a gente tem, por mais que tudo possa estar bem ou não, né? As coisas podem não estar bem, a gente tem esse receio. Então, quando eu voltei, logo que eu voltei, não. Quando eu voltei, eu não tinha essa... Não achou que ia nada acontecer. Exato, logo que eu voltei, não, mas quando as coisas foram acontecendo, né, enfim, eu fui sentindo e de acordo com algumas coisas, percepções, acontecimentos, algumas falas, eu percebi que o desfecho seria esse. Então eu comecei a ver que Até porque logo... você já conhecia bastante a empresa e como E como funcionava. lidava, exatamente, como é que funcionavam as coisas. Então eu falei, não, isso Deve acontecer. deve acontecer. Não sabia exatamente quando, mas sabia que provavelmente iria acontecer. E como que você lidou com isso? Porque imagino que foi um choque, obviamente, ainda mais você fala Sim. assim, nossa, e agora, o que que eu faço, né? Tô com um bebê, tinha o quê? 8 meses? Exato, 8 meses. Tô com um bebezinho, tenho a minha Isso. Aí eu filha. contando. E tô há 12 anos nessa empresa. Porque às Exato. vezes a gente também acha, né? Nossa, não. Tô há 12 anos aqui, minha vida inteira tá aqui. E não existe. A gente acha que não existe outra coisa. Não, exato. São Acho perdidos. que tem um pouco disso, né? Da gente ter esse olhar de não existe vida após, né? Onde a gente estava ali, porque é muito tempo. Eu falo que a sensação que eu
tive é que foi como se fosse uma separação mesmo, Divórcio. assim, um divórcio, sei lá, né? Eu Uhum. nunca passei por isso, de um divórcio, mas eu acho que deve ser um término de um relacionamento, né? Então você fica naquele. É uma coisa, né? É uma sensação não, é um sentimento ruim que dá ali, né, no início, depois eu acho que é um luto, você passa por uma série de fases ali, que nem um luto, então acho que é isso, assim, essa, Raiva, depois. eu acho que é tristeza, Negação, vai raiva, passando negação, todas acho as que é um fases. pouco de tudo isso mesmo, assim, sabe? Uhum. E aí agora você tá já disposta a procurar outra coisa ou não? Você tá dando um tempo pra... Eu dei um tempo, um pequeno tempo, até muitas Aham. pessoas falaram, nossa, mas por que que você já quer, né? Você tá querendo voltar para o mercado de trabalho já? E eu acho que sim, eu não me vejo não atuando, eu gosto, sabe? É uma coisa que me brilha os olhos mesmo, sempre Uhum. gostei da área comercial, então eu comecei a me movimentar mais, eu fiquei um período ali mais... um pouquinho mais de um mês sabático, vai, a gente pode Uhum. falar assim, porque não foi tanto tempo, não foi um ano Não tem como ser sabático. sabático com 2 crianças pequenas, né? É. Não, isso é verdade, né? É verdade. Mas eu tirei ali um certo tempo para Uhum. mim, aproveitei um momento, fui visitar uma amiga que mora fora do Brasil, e ela me convidou Sozinha? sozinha, deixei marido, Meu Deus. filho, todo mundo, e fui que Deixei o fui. trabalho, deixei marido, os filhos. É. Já que o E trabalho me foi. deixou, vou deixar tudo. Exatamente, foi assim muito bom. Eu até falo, recomendo, recomendo muito É, se porque, né, você talvez precisava pensar, né? Precisava de de um sossego. tempo de reflexão, eu acho que passa uma série de Muita coisas coisa na pra pôr em cabeça ordem. para Uhum. exatamente. Acho que a gente precisa de um tempo para pôr as coisas no lugar. E foi muito bom eu ter encontrado, é uma amiga de infância, então ela me entende muito, eu entendo muito ela, a gente tem uma afinidade gigante e a gente não se via há muito tempo, então foi uma delícia. A gente aproveitou, passeou, deu risada, e enfim, chorou, sabe assim, é Uhum. isso tudo. E eu voltei, né? E depois que eu voltei, eu falei, não, acho que agora eu quero Teve que arrumar o me. currículo, já tá tudo certinho, né? Porque 12 anos na empresa, eu penso assim, Tem que você, né? fazer currículo, né? Você não Eu tem. não tenho currículo, eu preciso A fazer gente também. fica. Com Quem 12 anos na faz? empresa, Você você se Eu acomoda, tô há entre quase aspas. 8. Por onde começa um Como que faço um currículo? currículo, quantas né? experiências você tem no seu currículo? Ah, essa que eu tô agora, porque tanto tempo, né? Aí a gente dá uma ajustada no currículo, vai fazendo uns networking, né? Aqui, o outro ali. E de fato eu tô, né, à procura, já apareceram algumas oportunidades, algumas que eu neguei. Por não ser o momento, por não ser algo que acho que me agregaria, acho que eu estou num momento que eu posso, entre aspas, acho que escolher mais o que eu gostaria mesmo, né? De aonde Não vai estar e aceitar como qualquer estar. coisa. Então, apareceram oportunidades e vamos ver o que o futuro me reserva, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, é curiosidade. Você fez algumas entrevistas já. Estão fazendo RH, ou recrutador está fazendo perguntas relacionadas, tipo assim, da parte profissional, por exemplo, chegam a te perguntar se você tem filho, quantos filhos tem, qual a idade. Não, Não estão perguntando. não pergunta. Inclusive, hoje, falando em currículo, não é mais obrigatório você colocar idade, Idade. não é obrigatório você colocar se tem Casada, solteira. filho, casado, solteiro. Então, não, Isso, eu sei que não é, mas não perguntam realmente na na entrevista. entrevista, não me Nada do perguntaram. cunho Não, pessoal. nada, nada, nada. E eu, nas minhas últimas entrevistas, até quando eu voltei, agora, recente, né? Eu tive pouco tempo que eu voltei da licença do Valentim, tive pouco tempo que eu digo nessa empresa que eu Uhum. estava, né? De ali atuando, mas eu fiz entrevistas e exatamente assim, a orientação até, a gente teve treinamentos, as empresas estão tendo treinamentos para isso, para não. é, Conduzir a conversa nesse nicho. É claro que depende muito de Da cada pessoa, pessoa, do gestor, de uma série de Uhum. coisas. Mas esse era o mood, assim, sabe? Esse era o nosso Mas que bom, né? Que nos treinamento. Estados Unidos já é assim, né? Até tem uma amiga que trabalha com isso lá e ela sempre fala: você pode ir na entrevista com 8 meses, tipo, grávida de 8 meses, Que ninguém vai olhar pra sua barriga e perguntar assim: você tá grávida? Tipo, você tá na entrevista, ainda se for virtual e ninguém vê sua barriga, você não é obrigada a falar. E acontece casos da pessoa ser contratada
sei lá, grávida de 7, 8 meses e assim, pra eles não tem esse tabu, esse... Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda tá longe de ser assim nos Estados Unidos, mas pelo menos que bom que não perguntam mais isso, porque eu lembro, É. meu primeiro emprego, mas você mora com quem? Né, já sabia a idade, mas você mora com quem? Você namora ou quer casar? Já tem... A pergunta é, aí agora com a idade que a gente tem, Quer ter já outro ter filho? filho? Já tem filho? Já tem, mas quer ter mais? Tipo assim, o que te interessa, né? Aham. Exatamente. Eu acho que a única coisa que me perguntaram era mais questão de viagem. Como que é a viagem pra você, mas não a Mas cunho você, mas pessoal. você nunca chegou a citar, por exemplo, que nem, isso também é mais curiosidade, por exemplo, por que que você tá procurando emprego? Então, porque eu voltei de licença maternidade, qual motivo você foi desligada da Não empresa me anterior? perguntaram Não pergunto. também em E na nenhuma. parte de viagem, você chega a falar assim, eu tenho um filho pequeno, então viagem pra mim é O que eu delicado. acabei respondendo, É. né? Eu falei, olha, que a pessoa me perguntou como que funciona viagens. E pra mim, viagem não é um problema, a não ser que eu ficar 50, 70% do tempo sendo o escopo de viagem. Mas se for mensal, o que era o meu escopo antes que eu fazia e tinha a Manu, eu acho que isso a gente consegue encaixar. É claro, tem Graças à rede de apoio de viagem. graças a uma rede de apoio, senão eu não conseguiria. Senão, vou ser Uhum. muito sincera aqui, eu não ia conseguir. Não Uhum. conseguiria. Imagina, eu saindo às 6 da manhã, meu marido saindo às 6 da manhã, e Não tem como. não, se eu não tivesse rede de apoio, todo mundo saindo cedo, assim, né, pra trabalhar, ou viajando, ou cada um pra um Uhum. canto, se eu não Ainda tivesse. quando a gente fala de horários fixos, né? Mas imprevistos acontecem o tempo Opa! todo também, né, Sim, Mayra? exatamente. O filho fica doente, e aí, né, sei lá, imprevistos que podem Uhum. acontecer. E a gente vai ter que, né, dar um ajuste ali, um ajuste aqui, para conseguir conduzir e conseguir resolver ali tudo, né? Mas bom saber que não estão mais Pelo abordando menos coisas assim, Paulinha, o pessoais. que eu participei, as que eu participei, não tiveram. Você falou que teve gestoras mulheres quando você estava grávida, né? Mas você percebe, você também conhece bastante gente, você percebe diferença de empatia, entendimento, acolhimento se você tem um gestor homem ou se você tem uma gestora mulher quando o funcionário está grávido? Você já presenciou, já viu alguma coisa? Olha, Porque eu acho que, assim, inevitavelmente, por mais empatia que um gestor homem possa ter, não tô falando mal de homem, né? Mas ele não sabe o que é de fato, né? Passar pela gestação. não. Eu acho que depende. Eu já tive os dois casos no trabalho. Um que, assim, nem admitia que você falasse nada de ter filho, nada, e graças a Deus, assim. Apesar Essa que pessoa eu não existe gostava mais. muito de trabalhar com ele, assim, bastante mesmo, mas logo que eu voltei de licença, ele saiu e trocou, né? Mas aí veio esse que eu tô agora e que, assim, tá comigo já lá 3 anos que a gente tá trabalhando junto. Ele é assim, eu entro e falo, olha, aconteceu tal coisa com a Rafa, às vezes a escola liga e tal. Ele não quer nem saber. Ele já fala, pode ir. Ele Uhum. não quer nem saber o que é. Tanto que, assim, tinha 2 semanas que ele tava trabalhando lá, a Rafa ficou internada, ele mal me conhecia. Ele falou, não, pode ficar com ela. A Rafa voltou pra casa e ele falou, você quer mais quantos dias? Pode ficar com ela quanto você precisar. Então, ele hoje é assim. Então, eu já tive os dois casos. Não, mas você tá E falando são de filho pequeno, né? homens, Não da mulher grávida. Não, mas Porque pode ser que tenha mas filho não, também. já vi É isso que eu ia mulheres perguntar. Será grávidas que lá. ele tem Ele filho? tem, e essa é a diferença. Ele tem Entre os dois. entre os O dois. outro não tinha. Não, o outro tinha filho, mas a esposa que fazia tudo. Ah. Esse tem 3 filhos, só que ele, se vê que é um pai super presente, ele faz questão de fazer tudo. E eu acho que Então, eu acho que é a grande e diferença. além da diferença entre seres humanos, tem também a cultura da empresa que você tá, né? Então tem empresa que pode não promover um ambiente de ajudar, de ser empático, né? Graças a Deus, Isso faz existem diferença também. empresas que de fato É. consideram essa questão, né, da mulher Sim. grávida, da mulher que volta. Acho que isso é Você sabe que importante. também onde, né, eu atuei, lá tinha um programa, era bem interessante, assim, era novo. E Uhum. eu não vou lembrar o nome do programa, tá? Mas era um programa onde ele tinha começado recente. Mas, tipo, as pessoas teriam madrinhas quando você voltasse de licença maternidade.
você teria madrinhas, que eram, né, mães também, quando voltaram, para te acolher. Então, era um programa que estava começando, tinha também algumas palestras que se conectavam, né, ali para ouvir, enfim, sobre vários temas. Tinha uma sala no escritório, tinha uma sala para você, se você precisasse extrair o Ai, que leite. legal. Enfim, eles tinham todo um apoio nesse aspecto, né? Mas eu acho que depende, depende de cada empresa, depende de cada momento, depende de uma série de coisas, mas existia todo um subsídio ali para uma mãe, né? Uma pessoa Retornando, que né? retornando da licença maternidade. Eu acho, de fato, né? Não existe regra, existem estatísticas, não é a maioria, pelo que a gente viu, né, na estatística, mas e eu sempre falava assim, conheço uma pessoa que foi promovida e uma pessoa que foi demitida. Agora, você é um exemplo, aconteceu as Dos duas dois coisas com casos, você. os dois Na casos, mesma pessoa aconteceu as duas coisas. É. Então, eu acho que no final é o que a gente sempre fala. Às vezes a gente se programa demais, se planeja demais. Talvez, vou atrasar a minha gravidez porque agora eu tô na empresa, não quero engravidar agora, eu tô no momento que eu não posso engravidar. E aí, quando você vai querer, você não consegue na hora que você quer. Sim, Ou, às vezes, exatamente. você não tá tentando e apareceu grávida, né? Tipo assim, aconteceu, ficou grávida antes do seu planejamento. Então, acho que a gente tem essa tendência de planejar muito. E não vou julgar, porque eu sou dessas. Sim. Até queria falar com você assim, meninas, né? Que for pra acontecer, vai acontecer, ou então não se planeje tanto, mas não consigo, porque eu sou a pessoa que vai planejar. Eu também, eu sou exatamente isso. Eu sou muito, eu quero planejar, eu quero controlar tudo. E eu lembro que eu tinha esse receio de, se eu demorar pra engravidar, eu não sei, eu Pode ser que eu quero não consiga depois. isso. E tipo assim, eu não sei se eu vou engravidar rápido ou não. Assim, eu tinha pessoas próximas que tinham demorado muito tempo, que tinha feito tratamento, como eu tinha pessoas próximas que tinham engravidado com uma agilidade maior. E eu falava, não sei, eu não sei, né, como é que vai estar aqui o meu corpo pra isso. Então eu tinha esse meu planejamento e eu ficava assim, e se eu demorar pra engravidar? Tipo, vai mudar todo esse planejamento, assim, né? Mas eu acabei que eu engravidei muito fácil, tive uma facilidade mesmo de engravidar. Eu já não tomava também anticoncepcional, enfim, já tinha um tempo sem. E quando de fato a gente falou, não, vamos decidir aqui, vamos começar a tentar, eu engravidei de primeira. Na primeira tentativa, eu Sonho de engravidei. muita mulher, né? Eu falo Por isso que não dá pra saber como vai ser. e eu falo que é isso, eu ganhei na loteria, porque é muito difícil alguém engravidar de primeira. Tanto é que eu nem imaginava que estava grávida. E eu lembro que eu tinha ido viajar a trabalho da Manu. Como que você descobriu a gravidez Então, do eu Valentim? lembro da Manu, Da primeira, quando eu fui viajar a trabalho. E aí, comi comida japonesa, bebi vinho. E eu lembro que aquela noite eu fiquei com uma ânsia. Eu falei, nossa, acho que aquela comida japonesa não estava boa. O que eu pensei foi isso, porque eu nunca imaginei que eu tinha engravidado de primeira. Assim, pra mim era uma coisa impossível. Fiz um passeio, porque assim, era uma viagem que daí a gente teve um tempo, fiz um passeio que em tese, assim, gestante, porque era um negócio enfim. Se você soubesse que era distância, você não iria. Não teria feito nada disso, eu não teria feito passeio, não teria comido a comida japonesa, não teria bebido vinho, enfim. E aí, depois eu voltei, né, dessa viagem, e aí eu vi que minha menstruação atrasou um dia, ok, 2 dias, 3 dias, eu falei, opa, alguma coisa, algo de errado não está certo aqui. Fui fazer o teste, quando eu fiz o teste já de farmácia, já deu positivo. E eu lembro que quando eu olhei, eu comecei a chorar. Mas assim, era um choro, era tristeza e felicidade. Seu coração, Era meu muito coração louco. ficou muito acelerado Meu quando eu também. vi. Foi uma coisa muito louca. Eu falei assim, que bom, nossa, a gente queria engravidar. Eu falava, meu Deus, acabou minha vida. É igual aquela peça que a gente assistiu, Mãe Fora da Caixa. Você Essa assistiu peça, também? assisti essa ótima, peça, gente, ó, é ótima. outra coisa que eu aconselho. Ela é ótima. Assistam, demais. né? Isso, assistam. É da Mia Mello, chama Mãe Fora da Caixa. Mãe Fora da muito Caixa. Ela É fala justamente excelente. dessa Muito bom. doideira de quer engravidar, não quer engravidar. Isso. Tenho mais um filho, não quero, mas eu. E a peça é justamente essa, né? O teste que ela tá indo lá fazer. Deus me livre, mas quem me dera. Isso, é exatamente isso. E você sabe que uma vez eu ouvi de uma amiga, e eu falo, a primeira vez que eu ouvi isso, eu não tinha filho, eu falei, gente, acho que ela não tá muito bem. Porque quando, né, eu fui visitá-la e tudo mais, e a gente é muito amiga, e ela, né, e aí, como é que estão
umas coisas, né, com o nenê. Ela, Dani, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, mas foi a pior também. E eu lembro que eu olhei, eu falei, gente, Que e louco. hoje eu falo, é a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas assim, quando eu digo assim, Em alguns momentos, foi a pior. exatamente, Gabi, em tem alguns os momentos dois eu falo, meu lados. Deus, onde eu fui amarrar meu burro aqui, sabe? Isso mesmo. Então, é um pouco muito louco, né? E quando você descobriu do Valentim, que você já tava, você tava com 39 ou com Eu 38? tava com 39 já. Aí você 39. descobriu a gravidez, só que já com uma, que acho que era. Além da gente ficar doida na primeira vez, é quando você vai engravidar a segunda, você fala assim, meu Deus do céu, onde Aí, a segunda, como eu engravidei muito fácil de primeira, e aí a gente depois falou, não, vamos liberar, vamos ver, né, como é que vai ser. Eu também engravidei de primeira. Eu ganhei 2 vezes na loteria. Eu engravidei de primeira novamente. E aí eu já tava meio, não, eu tava numa expectativa a mais que seria mais rápido, porque o que eu tinha visto acontecer, não necessariamente podia ser dessa forma, mas eu já tava com uma expectativa maior. E aí, logo que eu vi que minha menstruação atrasou no primeiro dia, Você eu já falei, falou. João, assim, mas eu não tive sintoma. O dele, não, eu não tive nada que eu comi, assim, o dela eu lembro muito bem que eu tinha comido e fiquei, nossa, passando mal, assim, de náusea à noite. O dele, não. Nada, não senti nada naquele momento, porque depois eu passei muito mal na dele, o que foi totalmente diferente do da dela, que eu não tive enjoo, vômitos. O dele, eu vomitei demais, tanto é que eu ganhei super pouco peso. Mas a gestação toda ou só no começo? No começo foi extremamente exacerbado e até o final eu ainda vomitava alguns momentos. Nossa. Eu comia e daqui a pouco eu tinha que sair correndo porque não tinha como segurar. Não tinha como segurar. Então eu passei muito mal na gestação dele. Você vê como que cada filho é diferente, né? Acho que é Bom, isso, que né? ânimo, né? Assim, eu não sei se ela tá incentivando, pra caramba, mas é a melhor coisa da minha vida. Tipo, sabe aquela brincadeira que quando tá na piscina gelada, vem que tá quentinho. Tá gostoso. Depois que você mergulha, fica bom. Ô, Dani, você quer deixar um recado final? Você tem alguma coisa, não sei se é um conselho do ponto de vista de gestora, empatia com o funcionário, ou do ponto de vista de funcionária com gestação? Você quer deixar algum conselho, algum recado final? Sim, eu tenho uma frase que eu gosto muito e eu queria até aproveitar para ler aqui para vocês. Que é a frase, né? Eu vou até trazer aqui para ficar mais fácil, que é maternidade não é pausa na carreira. Maternidade é mestrado em gestão. E por quê? Né? Quando nos tornamos mães, não deixamos de ser profissionais. Muito pelo contrário. A gente desenvolve competências que são extremamente valiosas para o mercado de trabalho, que é a gestão de tempo, resolução de conflitos, priorização, empatia, liderança sob pressão. Então, é como se a vida real colocasse um MBA ali pra gente, intensivo. Só que não tem férias, né? E tem muito mais responsabilidade emocional. E quem é mãe sabe, a gente aprende a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a negociar a criança ali que tá com birra, a organizar a rotina, a lidar com o imprevisto, a manter a calma, Mais que ou é menos, né, muito gente? difícil. Porque a gente fala que a gente não chegou lá ainda, né? Não, eu quero saber quando que a gente chega nessa fase. É manter a calma ali quando tudo tá um caos. E é um intensivão em liderança, né? Gestão de crise, produtividade, é tudo na prática. Então, não dá para dizer que maternidade atrasa a vida profissional. Na real, ela transforma a gente em profissionais ainda mais completas. Nossa, maravilhoso. É verdade. Arrepiei, parabéns para quem escreveu esse texto, tá maravilhoso. Nossa, não dá nem como nem finalizar agora o podcast, né? Só te agradecer, Dani. Obrigada por você vir compartilhar essa história. A gente sabe que não é fácil, ainda mais agora, no momento que você tá, né? Que a gente ainda não viu o desfecho, mas eu tenho certeza que você vai ser colocada logo. Você tem muito potencial, muita capacidade. E a gente poderia estar gravando isso depois, para você falar disso tudo junto, mas por isso que eu te agradeço mais ainda, para você ter aceitado vir aqui falar disso. E de toda a sua história, né, com as 2 licenças maternidade. Muito obrigada. Foi uma honra e um prazer aqui te entrevistar, ficar esses minutos com você. Eu que agradeço, Paulinha, agradeço, Gabi. Obrigada, Dani. Foi ótimo. Muito obrigada novamente pelo convite. Obrigada. E se você é mãe e quer participar aqui do nosso podcast, pode mandar um recadinho aí. Quem sabe você não é a próxima aqui dividindo a sua história.
Já curte o vídeo, compartilha, manda para todas as mães que você conhece que você acha que se identificariam com essa história. E siga a gente nas redes sociais, estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram, no @QMãeNunca. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.